É muito comum, historicamente, você ver que a vida de serial killers na infância, eles tiveram problemas. Tá, mas esse problema, efetivamente, essas surras, esses maus tratos, fizeram com que eles se tornassem criminosos em série? Não. Também, as características disfuncionais desses indivíduos, o que torna eles disfuncionais, vem desde a infância. Então, desde a infância, eles mostram traços de inadequação, de vulnerabilidade, de instabilidade, de agressão e de violência. Então, uma criança que nasce com esses traços, e todos nascem, mas alguns nascem com isso mais aparente em alto relevo, obviamente que crianças que têm isso, vivendo o ambiente de violência, onde apanham, onde o pai bate na mãe, eles aprendem que os repertórios comportamentais da vida é de violência. Então, obviamente, eles vão reproduzir aquilo que eles aprenderam. A ideia do conceito de justiça acaba ficando muito proeminente em algumas pessoas que sofrem muitas violências em momentos precoces da vida. Então, a ideia do que é justo, né, do que é injusto, o bom e o mal, né, eu sofro o mal, né, mas de pessoas que deveriam exercer o bem. Na história de pessoas com uma produção psicótica, é muito comum nós encontrarmos essa conexão com ídolos. Veja que o próprio rapaz que entrou em São Paulo num cinema e metralhou pessoas, também tinha na sua história, também com determinadas pessoas que portavam armas, enfim. Então há, sim, uma construção de uma referência. Perceba que se houve uma referência que foi prejudicial para o desenvolvimento, num momento fundamental que precisava ter uma referência positiva, essa pessoa precisa construir uma outra referência. E aí a busca de um ídolo, né, vem nesse caminho, nessa direção. O Maníaco do Cassino, ele obteve esse nome porque ele cometia seus homicídios na Praia do Cassino. E aí ele chegava nesse local, que é uma área muito extensa de areia, e um local sem iluminação, onde casais iam para namorar, né? E ficavam como vítimas fáceis, né? Para que ele alcançasse essas vítimas por causa da falta de iluminação, um lugar muito ermo. E aí ele cometia esses assassinatos. O Maníaco do Cassino é um criminoso em série do Rio Grande do Sul. Ele atuou no final dos anos 90 e chegou a matar 7 pessoas. As características de criminosos em série têm uma variação. Sempre há um traço comportamental que fica em alto relevo, ou seja, que se destaca dentro do seu modus operandi. No caso do Paulo Sérgio, que é o maníaco do cassino, o que mais me chama atenção na sua atitude é a sua vontade de chamar atenção. Por que eu digo isso? Porque ele era um criminoso que, na sua fala, relata que queria ser mais famoso que o maníaco do parque. Ele queria ser um serial killer que fosse lembrado para sempre, dentro da estrutura de pensamento disfuncional dele, obviamente. Cometia seus crimes, voltava para casa e ficava esperando o noticiário, isso não é incomum, tá? Muitos criminosos fazem isso. Eles, principalmente os serial killers, no caso aí, o que a gente chama de serial killers organizados, né? Eles querem essa notoriedade, eles querem ser famosos, ao ponto de que muitas vezes, quando eles são presos, eles até criam mais vítimas do que de fato têm, porque eles querem ter um número maior de vítimas do que os outros serial killers. Então ele ia continuar nos seus atos para ter essa notoriedade. Muitas vezes é para compensar uma vida onde não se teve notoriedade, né? Onde ninguém dava atenção, onde ele não se sentia em evidência, onde ele não sentia nenhuma forma de poder. Principalmente aqueles que planejam melhor seus crimes, eles sim vão acompanhar na mídia.
É uma praia que ela tem uma extensão bastante longa, ela não tem recortes, né? É um litoral daí bastante extenso e tem, de fato, pouca vigilância ali, né? Ou tinha até aquele momento. Imaginem que se faz um patrulhamento numa praia daquela extensão de quilômetros, né? Então, de fato, ficava bastante difícil, até mesmo a questão da iluminação, né? Ele tinha essa questão de atacar lá na Praia do Cassino e selecionar pessoas que ele interpretasse como pessoas que teriam melhor poder aquisitivo, né? Então ele tinha um processo fantasioso também nesse sentido. Ele carecia muito na questão da escrita, da análise, da leitura. Ele nunca foi bom nos estudos. Então ele concentrou onde? Na parte física. E a parte física, né, fazia com que ele introjetasse a personagem do cara forte, né? Que poderia demonstrar sua força por esse lado físico. E aí ele fazia de tudo para demonstrar isso no próprio ato, no próprio ataque, com suas vítimas vulneráveis, que ele especificamente esperava um momento sexual para que ele pudesse atacar. Então é muito forte nesse caso um processo compensatório, ou seja, ele carece no intelecto e ele vai buscar o físico. E a característica dele, ele não usava arma branca, ele usava armas de fogo. Ele saía à noite, o horário de caça dele, porque ele era um predador, era na hora da noite, e ele saía andando pela praia e observava determinados locais da praia. Casais iam, né, com seus automóveis para namorar dentro do carro. Então ele se arrastava, ele ficava muito atento com os casais que estavam sem roupas, tendo relações sexuais, e ele percebia que havia uma vulnerabilidade ali, que era, segundo as palavras dele próprio, era mais fácil ele atacar essas pessoas que estavam tendo relações sexuais. Por quê? Elas precisavam se vestir. O homem não reagia imediatamente para não deixar a parceira vulnerável. Ele percebia isso, que não havia uma reação imediata. Estavam sem roupas, ele não reagia para proteger a parceira. E era quando ele conseguia dominar. Ele apontava a arma, às vezes sentava no banco de trás do carro, mandava dirigir para uma outra área, cometia o crime, voltava e deixava os corpos na praia. E outras vezes o crime acontecia efetivamente na praia. Todos os crimes aconteciam com arma de fogo. Isso lembra um pouco o crime do Zodíaco. O Zodíaco também matava com arma de fogo e matou muitos casais também namorando. Então, não sei se ele se inspirou, não há relatos efetivos de que ele se inspirou nos crimes do Zodíaco. Quem ele se inspirava e tinha cartazes e fotos, imagens e recortes de jornal, era do Francisco Maníaco do Parque, aqui de São Paulo. Esse indivíduo, maníaco do cassino, ele age por um período de tempo muito específico, ele mata 7 pessoas e causa terror nessa área do Rio Grande do Sul, até ele ser efetivamente preso. É interessante que ele traz uma questão de classe. Ele tinha uma preferência pelos carros melhores, né? Os carros de maior valor. Então havia no seu ato uma certa denúncia de que havia um sentimento aí de exclusão de classe nele, né? E isso acabava sendo um motor, talvez ali estivesse junto de suas questões psíquicas, né? Que talvez fossem outras também relacionadas à família, né? Ao mesmo tempo, ele matava ou não matava de acordo com a necessidade. Conforme ele próprio diz, se as pessoas não reagissem, ele não matava. Então ele matava a depender da necessidade. Ele pegava objetos, né, alguns objetos dessas pessoas, e tinha, segundo um casal, ele chegou a dizer assim, que ele não matou porque ele não estava com vontade de matar, né? E ele, lembrando, diz que matava quando havia uma reação. O fato dele matar pessoas ricas, que ele chamava de boizinhos, né, também é num processo compensatório onde ele careceu. Então, se ele careceu,
de ter o que os outros teriam, né? Então essas pessoas sendo escolhidas como vítimas, né? Ele estaria de uma certa forma se vingando da sociedade. Tipo, porque ele tem o que eu não tenho? Porque aqueles carros refletiam o poder aquisitivo daquelas vítimas, né? Então, fazendo isso, né, ele procurava o que ele chamava de boizinhos, exatamente porque para ele a sociedade pecou para com ele, né? E foi muito generoso para com outros. E para ele é difícil aceitar isso. Estamos falando de uma pessoa que tem um julgamento muito disfuncional, um julgamento inadequado, mas a percepção dele de aproximação, esse approach dele de qualquer criminoso em série, tem uma lógica sistemática na sua cabeça. Então, cognitivamente, ele se planeja para agir. Ele não estudou muito pouco, não sabia ler nem escrever, mas isso não interfere num tipo de raciocínio predatório que é uma inteligência muito específica. Temos múltiplas inteligências, e a dele, infelizmente, era usada para cometer crimes. Como ele planejava bem seus crimes, ele chegava na residência em que ele vivia, né, com outras pessoas, sujo de sangue. Mas ele relata que ele sempre lavava, né? Ele sempre tinha o cuidado de se lavar e o cuidado de não deixar transparecer que ele estivesse sujo de sangue. Então, da forma como ele elaborava seus crimes, ele também elaborava, né, essa maneira de como ele ia não deixar transparecer para as pessoas essas manchas de sangue que ele costumeiramente, por causa da forma que ele cometia seus crimes, ele chegava em casa, né, ou seja, sujo de sangue. Lavava as roupas ainda, muitas delas cobertas de sangue, deitava, ligava o rádio ou a TV para esperar os noticiários sobre os seus próprios crimes. E quando chegavam os veículos de televisão na cena do crime ou junto à autoridade policial, muitas fotos foram batidas, muitas imagens foram mostradas, ele exatamente no meio da população, olhando de forma extremamente vaidosa e orgulhosa o crime ou os crimes que ele acabara de cometer. Esse é um ponto que nos faz pensar que ele, além de uma produção psicótica, ele tinha assim talvez um transtorno de personalidade antissocial, porque ele tinha um prazer em observar o quão danoso ele conseguiu ser, né? E também observar as pessoas todas angustiadas, apavoradas, tentando descobrir quem é que havia feito aquilo. Então, realmente, esse dado nos faz pensar nisso, né? Ele abordar essas pessoas e, a depender da reação delas, ele cometia atos aí bastante graves, né? Então, não era simplesmente uma agressão que ele fazia para fugir do local, né? Então, quando é um crime patrimonial, se a vítima reage, ele vai fazer uma agressão tanto quanto apenas necessária para sair de lá, né? E ele cometia violências ali com certo prazer naquele exercício do poder, né? Perante as pessoas, né? Até mesmo quando ele disse para o casal, eu não estou com vontade de matar, essa é uma fala que denota o quê? O meu poder sobre vocês é tamanho que eu só não mato porque eu não quis, né? Então, ali a gente vê um sadismo, né? De ver essas pessoas indefesas, vulneráveis, e ele podendo decidir sobre a vida e a morte das pessoas, né? Aí nós temos realmente assim, um indicativo de que havia não só uma produção psicótica, que talvez tenha sido só naquele momento. É possível que quando ele começa a cometer os crimes, ele não estivesse em surto, não é? Pode ser que ele tivesse essa vulnerabilidade, mas que no momento da ação ele não tivesse em surto. Ele estava movido ali pelo, talvez, transtorno de personalidade antissocial dele, né? Meu entendimento é que essa carreira dele foi planejada assim. E dentro do quadro antissocial dele, o que eu destacaria o narcisismo. É proeminente, está em alto relevo, está em destaque. O narcisismo dele grita.
Ele tem outros componentes disfuncionais e criminais na sua personalidade. A conduta dele é de um homicida em série. Mas o narcisismo, a vaidade dele se destaca, porque ele é movido. Os crimes dele, a vida dele, a rotina dele, a forma de ele trabalhar, de se vestir, de se relacionar com o mundo, é a partir dessa vaidade. Então, ele encontrou, de maneira extremamente inadequada, um caminho para aparecer, que foi se tornando um criminoso em série. Ele não é o primeiro a fazer isso. Muitos criminosos em série chegaram até a polícia, mandaram cartas, tentaram participar das investigações, participaram de buscas de pessoas, mulheres, jovens, adultos, desaparecidos. Então não é incomum que criminosos em série façam isso. Mas no caso do maníaco do cassino, me chama a atenção que isso se destaca com uma evidência absurda na conduta e no processo decisório dele. Eu posso dizer, sem medo de errar, que é quase uma regra que quando criminosos em série são presos, familiares e vizinhos se surpreendem, porque são pessoas bem relacionadas. Aí entra a máscara social de um criminoso em série. Como a grande maioria dos predadores, um predador não pode assustar suas presas, ele tem que atrair. Então, predadores têm que ser atraentes, têm que ser loquados, têm que ser amigos, para as vítimas estarem perto dele. Ele não bebia, ele não usava drogas, ele visitava a mãe, ele visitava a avó. Então, não quero ser responsável de dizer que eles sabiam. Até porque quando você olha para o histórico de criminosos em série, as famílias, inclusive as esposas, não sabem e não estão mentindo. Realmente, eles conseguem ter uma vida dupla. Eles dizem que saem para trabalhar, eles têm um ofício específico, eles conseguem justificar horas ou dias fora de casa para familiares, amigos ou pessoas conhecidas. Então, não é impossível que realmente, efetivamente, familiares, amigos, vizinhos e pessoas que conviviam na pesca com ele não sabiam que ele era um criminoso em série. A infância dele foi marcada por maus tratos. A mãe dele o espancava muito. Inclusive tem relatos da própria avó dele de que ele era constantemente espancado. E logo depois o pai dele também morreu de câncer, né? Tudo isso foi gerando muitos problemas, né, que ele passou. No entanto, é interessante que ele era um homem que ele muito gentil, muitas vezes dava bala para as crianças, né? Ele visitava a avó e a mãe depois constantemente. Então, o fato dele ter sido espancado pela mãe, abandonado pela mãe, isso não destruiu aquela necessidade que ele tinha do afeto da mãe, né? Então ele era uma pessoa muito marcada por esses maus tratos, basicamente, na sua infância. A história do maníaco do cassino também nos possibilita pensar alguns fatores de risco bastante importantes para o cometimento de crimes. A informação que se tem é que a mãe saiu de casa e esses filhos ficaram sob cuidados do pai. Esse pai, por sua vez, teria colocado os filhos num internato, né? E depois de poucos anos teria morrido, né? Para que crianças e adolescentes sejam colocados em internato, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, precisaria haver uma constatação de que ninguém na família extensa dessa criança e adolescente teria condições de exercer a função de cuidado de uma criança e adolescente. Então, o Conselho Tutelar deve ter avaliado a situação e concluído que ninguém da família extensa tinha essa função de cuidado. O que é bastante elucidativo, então, de que esse garoto, na sua infância, não tinha ninguém dessa rede inicial, né, essa referência inicial de cuidado que exercesse essa função de garantia de direitos. E o interessante é que ele nunca conseguiu, né, se desenvolver bem no estudo. Tanto é que até hoje ele não consegue, né, escrever bem, não assina seu nome. E isso fez com que ele compensasse com uma outra questão, que ele já começa aí na sua infância, ou seja, a questão física.
Ou seja, já que eu não posso desenvolver, né, bem a questão intelectual, eu vou compensar desenvolvendo outro ponto, que era o ponto físico. E ele se torna um pescador. Ele trabalha exatamente na praia, nessa região da Praia do Cassino, no estado do Rio Grande do Sul. Ele começa a cometer pequenos furtos, até que um desses furtos ele é observado, ele é flagrado por uma outra pessoa, né, por um homem, que fala, olha, eu presenciei que você estava tentando roubar isso. E ele dá um tiro nessa pessoa, ele tenta matar essa pessoa. Por causa desse tiro, ele é preso por tentativa de homicídio e fica preso por 7 anos. 7 anos depois, quando ele sai, um mês após a saída dele, é quando começa efetivamente a sua carreira como criminoso em série. Nós sabemos que o contato com outros criminosos e a estadia na prisão, onde se respira, né, a questão da violência e também se aprende técnicas, vai fazer com que os criminosos não só vão desenvolver na questão da violência, mas também na questão do cuidado com os modus operandi. E essa é uma situação interessante, porque mesmo ele não tendo cognitivo avançado, né, ele conseguia elaborar bem seus crimes. Quando ele ia atacar os casais que estavam na praia, ele ia rastejando até chegar próximo do carro, né, para que ele não fosse visto. E geralmente a gente não vê isso com os criminosos que têm um baixo nível cognitivo. Mas o fato dele ter passado um tempo na prisão fez com que ele aprimorasse, né, essas técnicas, né, técnica de controle de vítima, técnica de como se aproximar da vítima sem ser observado. E se ele não tivesse ido para a prisão anteriormente, por causa do baixo nível cognitivo dele, ele não teria desenvolvido tantas técnicas. Então, sim, a prisão foi muito interessante para ele, né, no sentido de que o ajuda, entre aspas, né, a progredir com a violência e com as técnicas para o cometimento de seus crimes. Quando ele sai da prisão, ele começa a cometer alguns crimes e aí sim já com o objetivo de mais grave, né, de causar lesão às pessoas. E aí ele varia, né? Ele, algumas situações, se não houver reação, ele não faz nada, né? Então, sim, é possível que tenha tido um agravamento, né? Não, talvez na própria privação de liberdade, né, pode ter repercutido em que sentido? Não apenas nas condições da prisão, mas o que ele pensou ao constatar que o caminho da vida dele tinha chegado a esse ponto, né, de ter sido privado de liberdade, depois ainda de ter passado todas as privações e violências que a gente imagina. Então, é possível que esse período tenha sido algo como um fim da linha para ele, né? Bom, minha vida chegou a esse ponto, então isso pode ter sido angustiante, né, de constatar a quantidade aí de violências, né, e de não oportunidades que ele passou. E aí ele percebe talvez que não tivesse outro lugar na vida a não ser começar a cometer crimes de maior gravidade. E é importante dizer que durante o tempo de prisão, ele se vestia como o personagem Rambo do cinema. Estamos falando dos anos 90. É uma época onde alguns heróis do cinema que tinham personagens muito fortes, muito agressivos. Um deles era o personagem do Sylvester Stallone, que interpretava o Rambo, era o grande herói dele, a ponto de ele ter uma identificação de se vestir como o Rambo. Ele usava uma faca amarrada, então ele exatamente se entendia e se via como Rambo. Isso dentro do ambiente penitenciário também, e depois, fora, ele também tinha
essa vestimenta, essa característica de vestimenta. Ele vive uma personagem de forma delirante? Eu entendo que não. Ele vive uma personagem de forma consciente e com uma identificação egóica daquilo que ele queria ser. Ele se identificava com poder, com controle. Temos que entender que ele assistia esses filmes. E relatos dele, o que ele preferia era o Rambo 2, que é quando o personagem vai até o Vietnã salvar prisioneiros. Mas a personagem salvava e ele mata. Mas, de uma maneira geral, essa personagem, pela violência, se destaca, como ele se destaca na vida pela sua violência também. Veja, ele se destaca segundo os princípios éticos e morais dele. Obviamente, ele é um criminoso e cometia atos abomináveis. Então, ele foi amadurecendo criminalmente, criando um repertório, criando identificação, se modelando para começar a agir, lembrando que na praia ele se arrastava. Então, há várias passagens no filme que esse personagem se arrasta para chegar em algum local. E ele repete um pouco, ele vivencia um pouco essa personagem. Eu não quero dizer que o filme influenciou, é importante dizer isso. Uma pessoa que já quer fazer aquilo, obviamente vai se identificar com esse tipo de personagem, de filme, de jogos, etc. Não é o contrário. É uma influência do filme e do jogo para eu criar uma conduta violenta e criminosa. Eu, por ser assim, já ter essas condutas, me identifico com tudo aquilo que é violento. A fantasia que ele tem de agir como o personagem Rambo está totalmente ligado ao déficit cognitivo que ele tem. Ou seja, é como se fosse compensatório, né? Então, se ele não conseguia desenvolver a sua escrita, a sua leitura, ele não conseguia desenvolver nos estudos, então isso fez com que ele sentisse a necessidade de melhorar em alguma outra situação. Então, ele vai concentrar no físico, tá? Ele não começa com a questão do personagem Rambo, ele começa com se exercitar, né? Ter uma complexidade física melhorada para compensar essas questões. Então, ele, na realidade, ele queria demonstrar ser uma pessoa forte. Ele também dizia que o Sul precisava ter um maníaco do mesmo porte ou até maior que o maníaco do parque. É muito interessante isso no funcionamento ali psicopático, que é essa tendência ao egocentrismo, então a se equiparar, a construir ídolos. Entretanto, não se descarta a hipótese de que ele também tivesse um delírio, né? Portanto, uma produção psicótica, sabe? Por conta desses indícios, né? Dele ter essa vestimenta, essa ligação com essa fantasia, né? Essa ficção que foi ali a história do Rambo. Ele queria fama, ele queria reconhecimento, talvez pelo seu histórico de vida, pelas suas dificuldades. Estamos no campo do talvez. Talvez ele quisesse isso. Mas olhando para a sua vida e para os seus crimes, que é o que nos interessa, entender, já que ele é um criminoso em série, a gente percebe a vaidade. Então, sim, é possível dizer que ele cometia crimes para alimentar sua vaidade, para alimentar seu ego. Por isso, ele corria para a televisão, corria para o rádio, corria para a cena do crime e às vezes dizia para as pessoas ali, os populares, talvez o criminoso ainda esteja aqui. Isso era o máximo para ele, né? Ele se via com requinte de extrema nobreza, ele se sentia um nobre agindo. Infelizmente, que era dessa maneira, causando tanta dor para tantas famílias. Pensando, né, como o caso do maníaco do cassino, nós pensamos em duas possibilidades conjuntamente, né? Uma produção psicótica e um transtorno de personalidade antissocial, né? Talvez, se ele tivesse tratamento para essas produções psicóticas, né? Desses delírios que aparentemente ele cria, né? De que ele seria um justiceiro, né? E de que ele estaria no lado das vítimas. Perceba que a história do Rambo é de alguém que está no lado das vítimas nesse filme, né? E que comete o mal, inclusive, em nome da proteção das vítimas, de libertar as vítimas, né? Bom, é possível que se ele tivesse tratamento, ou recebesse tratamento, ele tivesse alguma melhora nisso. Agora, em relação ao transtorno de personalidade antissocial, é muito difícil que a pessoa
demande algum tratamento, que a pessoa se incomode com o seu jeito de ser. Via de regra, essas pessoas só vão parar para um tipo de atendimento por compulsoriedade, então uma decisão da justiça, ou por uma involuntariedade. Então, familiares, pessoas do trabalho, amigos, exigindo que a pessoa faça o tratamento. Mesmo assim, é um tratamento com um prognóstico bem reservado, né? A não ser com possibilidades até medicamentosas em algumas situações, para diminuição até do impulso, né? E para que ele consiga ter algum tipo de melhoria de humor, no sentido de maior alegria em outras áreas da vida. Então, essas medicações antidepressivas, por exemplo, né, e outras que agem na questão da estabilização do humor, podem ser eficazes. Agora, a psicoterapia para transtorno de personalidade antissocial é praticamente ineficaz, né? A não ser que ele tenha algum tipo de incômodo com essa situação. Se o incômodo for: eu não quero voltar a cometer crimes porque eu não quero ser preso, esse pode ser um incômodo. E talvez ali, se houver essa demanda, ele pode receber um tratamento, né? Mas, se não receber, como ele tem esses indícios desde muito precocemente, desde a infância, né, o prognóstico acaba sendo cada vez mais reservado, né? É diferente de quando um caso começa a se instalar numa fase mais evoluída do desenvolvimento, né? Mas quando é muito precoce, como é o caso dele, vai ficando com um prognóstico menor, né? Quando se fala das questões familiares, e mesmo questões de genéticas ou de má formação, de momento do parto, questões que contribuem para alguns transtornos mentais, isso não anula que a gente também fale de questões mais amplas, não é? Como questões políticas, econômicas, culturais, sociais. Esse caso do maníaco do cassino, ele fala muito de uma desigualdade de classe, né? Que talvez seja importante nós pensarmos no Brasil a quantidade e a gravidade das consequências da nossa desigualdade de classes, assim, né? Então ele traz isso no seu relato, no seu modus operandi, nunca como justificativa, mas como compreensão do caso, né? Evidentemente são vários fatores. Na mente humana a gente fala em multicausalidade, são vários fatores que contribuem, mas é algo a se pensar, né? Pela sensação de que foi excluída, né, de cuidados, né, de não foi beneficiado, né, que a sua vida é mais difícil, né. Claro que isso juntamente com as questões familiares, né, e aí as perspectivas que ele vê de futuro para ele, né, talvez uma pessoa com baixa escolaridade, né, com pequenas possibilidades de trabalho, né, e aí numa sociedade que é consumista, numa sociedade que diz também para ele, para todos nós, todas, que não basta ter um tênis X, que tem que ser um tênis de tal marca, que não basta ter um celular, tem que ser um celular atual. Então, isso para algumas pessoas que já têm uma vulnerabilidade por conta de outros aspectos, sim, é um fator de risco que contribui, né? Assim como em crimes contra mulheres, nós temos a contribuição de um valor machista, no machismo estrutural, não é? Crimes que muitas vezes têm uma seletividade em termos de cor da pele, tem uma influência de um racismo estrutural. Então, nunca como um fator determinante, né? Mas um fator a mais. No caso do transtorno de personalidade antissocial, nós sabemos até que há questões de má formação, né, ou de formação insuficiente de algumas áreas do cérebro, né? No entanto, isso também não é pensado como determinante. Isso precisa ser somado a outros fatores que são ambientais, né? Ambientais, leia-se, familiares, mas também em termos mais amplos, né?